Bom, o nosso trabalho é feito por mim, né, Abraão da Silva, e pela Caroline Bento. Nosso orientador é o Rafael Dutra. Na introdução, a gente já tem a nossa primeira diferença, porque a primeira versão do trabalho era sobre, né, hidrocarbonetos. Essa segunda, a gente já especificou o benzopireno, né, um hidrocarboneto policíclico aromático. Então, a partir ali da Revolução Industrial, começaram a ser desenvolvidas diversas máquinas e veículos para facilitar o trabalho em fábricas, assim como trazer mais conforto, né, aos consumidores. Muitos desses equipamentos usavam como fonte de energia a combustão. Com isso, as emissões atmosféricas foram aumentando e ocasionando uma poluição atmosférica excessiva, levando ao agravamento de doenças e aumentando a taxa de mortalidade e problemas ambientais. Pode passar. Os hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são estruturas presentes nessa poluição atmosférica. Eles resultam da combustão incompleta ou pirólise de materiais. Atualmente, os maiores emissores são os grandes fluxos de veículos, como carros, ônibus e caminhões, além das atividades industriais, queimados, entre outros. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos também são muito estudados pelos seus efeitos mutagênicos, carcinogênicos e irritantes. A contaminação ocorre de forma fácil, sendo absorvida pela pele, narinas e boca. Pode passar. O nosso objetivo geral. O nosso objetivo é fazer a coleta de material atmosférico para quantificar a presença de benzopireno, que é um hidrocarboneto policíclico aromático. Pode passar. E aí temos como objetivo específico a construção de um filtro para captar as partículas atmosféricas e extrair os componentes, né, do filtro usando a técnica de Socrates e analisar a solução extraída em cromatografia gasosa. E aqui também essa é outra mudança do nosso trabalho, né, porque antes não tínhamos falado da técnica de Socrates de extração, que agora a gente colocou também no trabalho. Pode ir. Bom, a parte da justificativa, né, a gente trouxe os hidrocarbonetos aromáticos, que ele tem a estrutura de carbono e hidrogênio, né, e ele é oriundo do petróleo. Eles são presentes em grande gama de produtos, né, como a gasolina, o óleo diesel e o GLP, e o gás natural, e também plásticos e borrachas, entre outros. O hidrocarboneto é destinado aos veículos automotores, onde há liberação de hidrocarboneto, mais específico o benzoapireno. Com os gases veiculares, a qual tem um potencial elevado de mutagem, com essa estrutura é considerado cancerígeno, né? Então tem irritações aos olhos, gargantas e pele. Os principais sintomas da exposição é a vermelhidão, dor na pele, tosse, dor de garganta, falta de ar, entre outros sintomas. Esses sintomas podem ser confundidos com doenças, dificultando o diagnóstico. Então, nessa nossa pesquisa, a gente vai visar a quantificação desse componente e verificar qual o potencial de risco de contaminação na região central de Porto Alegre. A nossa fundamentação teórica, ela tem embasamento na poluição atmosférica, né? Que a atmosfera é constituída por 5 camadas, e também tem outros componentes que são variáveis. Com o passar dos anos, vem ocorrendo desastres ambientais por causa do crescimento urbano, né? Tendo fontes móveis e veiculares. A poluição atmosférica, ela afeta as condições do ar que respiramos. Segundo G. Vardsnager, os gases tóxicos e partículas líquidas e sólidas são liberadas no ar, que contém o monóxido de carbono, óxido de enxofre e materiais particulados. A poluição atmosférica, ela agrava cada vez mais e é transmitida pelo vento, que espalha os micropartículas em grandes distâncias. Os seres vivos enfrentam dificuldades para conviver com a poluição atmosférica, pois muitos residem onde é grande presença de pessoas, veículos e indústrias. Os efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde são infecções no trato respiratório, asma e bronquite.
E com isso, tem cada vez aumentado os atendimentos e internações hospitalares e uso de medicamentos, aumentando ainda mais os gastos pelos estados. A Organização Mundial da Saúde revela que atualmente as mortes e as doenças causadas por esse tipo de poluição geram um custo de mais de 1,6 trilhão de dólares para a Europa, valor que quase equivale a 1/10 do produto interno bruto da região. Bom, os hidrocarbonetos, né, policíclicos aromáticos, elas são estruturas formadas a partir de átomos de carbono e hidrogênio que possuem dois polinucleares aromáticos. Como já foi citado, a formação desses compostos é dada pela combustão incompleta ou processo de pirólise. A queima do carvão, a exaustão de motores e queima de pneus são alguns dos exemplos que liberam uma grande quantidade de hidrocarbonetos em diversas concentrações. A propagação dos hidrocarbonetos, os policíclicos aromáticos, é feita principalmente pelo meio atmosférico através da associação com material particulado fino. O material particulado sofre ação das correntes de ar, permitindo que esse composto tenha uma grande abrangência. Além disso, os hidrocarbonetos possuem um alto coeficiente de partição, o que faz com que esses componentes se aglomerem em ambientes ricos em material orgânico, como solos e alguns ambientes aquáticos. É por isso que plantas próprias para o consumo não podem ser produzidas em grandes cidades por causa da concentração desses poluentes, o que também tem relação com a saúde, porque a incidência de câncer pulmonar é menor em zonas rurais do que nos centros urbanos. O benzopireno, que é o componente que a gente vai estudar, ele é dentro da classe dos HPAs, né, vamos abordar ele. Ele foi identificado na fuligem doméstica em 1922 e em 1970 foi encontrado em material particulado ambiental e considerado um agente cancerígeno. Esse composto é um dos principais HPAs presentes nos ambientes e tendo alta capacidade carcinogênica comprovada em humanos, além de criar alterações inflamatórias, né, intrapulmonar, podendo originar até casos de neoplasia. Por conta dos efeitos do benzopireno, a Comissão da Comunidade Europeia estabeleceu um regulamento que limitava níveis máximos para benzopireno em alguns alimentos. E aqui no Brasil, a legislação determina um limite em produtos finais, levando em conta a fumaça de aromatizantes e limita também a concentração de benzopireno na água potável. Pode passar. Então, agora eu vou falar de um dos métodos, né, que a gente vai usar, que é o método de extração do Soxhlet. Ele começa, a extração, né, começa com, ela serve para extrair sólidos e lipídios que não se dissolvem em água. Ele consiste em um balão de fundo redondo em que é adicionado solvente que irá extrair os componentes da amostra. O sistema é aquecido, fazendo com que o solvente entre em ebulição, chegando ao condensador, que resfria o solvente e ele retorna à forma líquida, caindo sobre a amostra sólida que foi colocada no tubo extrator com um dedal de papel. Com a repetição desse ciclo, temos uma extração contínua do material sobre o solvente. E assim que a gente consegue extrair, né, então, o material da forma líquida que a gente conseguiu retirar do ar com o filtro. A cromatografia gasosa, com detectação por ionização de chama, essa é uma técnica que busca a separação dos compostos químicos em matrizes complexas. Após a introdução da amostra no injetor, é feito o arraste por gás para a coluna cromatográfica. O gás é usado, é o hidrogênio, pois ele auxilia no deslocamento do material. Quando colocado a amostra, a coluna da cromatografia gasosa ela é separada por aquecimento. Durante a separação, os compostos saem da coluna em tempos distintos, devido às propriedades da fase estacionária, tempo de retenção. A fase móvel leva o material separado e carregado eletricamente até um detector elétrico, que produz um aumento na quantidade elétrica proporcional à quantidade de carbono que passou pela chama. Estes sinais são convertidos via software em picos cromatógrafos. E a nossa metodologia, ela trata sobre o desenvolvimento de um dispositivo para a retenção das partículas atmosféricas,
usando uma bomba de vácuo, um funil de Buchner e um papel filtro. E aí, com as amostras, a gente vai fazer a extração por Sockless com o hexano, a incorporação em uma solução com solvente, depois o aquecimento no rota-vapor, análise na cromatografia gasosa. Como a concentração das amostras é desconhecida, o sinal analítico da cromatografia gasosa será comparado com a solução padronizada dos hidrocarbonetos poliaromáticos. A determinação da quantidade dos hidrocarbonetos poliaromáticos presentes na atmosfera será feito por cálculos. O local que será realizado será o laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. A análise em cromatografia gasosa propõe quantificar os componentes de benzopereno presentes no ar e comparar os valores obtidos com a legislação atual. A amostra ela será coletada em 3 andares, no térreo, 7º andar e o terraço. O local escolhido para a coleta das amostras é o prédio do Instituto Federal, localizado na região central de Porto Alegre. Então, essas são as nossas referências mais utilizadas na apresentação, que consta tanto no trabalho escrito como na apresentação atual.